Olá, irmãos, olá, irmãs. Dando continuidade, então, ao estudo da carta de Paulo aos Romanos, hoje nós vamos falar no capítulo 13, onde Paulo inicia falando conosco da necessidade de nós seguirmos as leis civis, né? Ele fala como funcionava o poder naquela vez, onde todo o poder emanava de Deus. Então, da necessidade de todo o povo seguir as leis de Deus, não apenas por medo, mas sim como princípio cristão. Todo cristão deve seguir as leis. E ainda hoje há essa necessidade, de nós seguirmos as leis de Deus e as leis dos homens, mesmo que muitas vezes não concordemos com algumas atitudes dos governantes, mas devemos ter as reações e fazer pelos meios democráticos, pela forma que a lei permite que nós façamos. E Paulo vai dando continuidade a esse desenrolar das leis até chegar às leis de Deus, que é o que realmente interessa, que é o que realmente importa. Ele vai então falando para o seu povo e fala também para nós hoje, né, das leis de Deus. E ele começa falando e apresentando os 10 mandamentos. E tudo que ele vem falando nesse capítulo já tinha sido anunciado também pelos profetas, né? Anunciado por Deus através dos profetas. Se nós formos ler lá no livro de Provérbios, né, Deus já vem falando da necessidade de seguirmos as leis. Ele fala também no livro de sabedoria, em Jeremias e também em alguns livros do Novo Testamento, a primeira carta de Pedro. Eles vêm falando da necessidade de nós sermos seguidores das leis, E quando Pedro continua, né, dando continuidade, ele chega às leis de Deus. Acredito que o povo ainda, falta de costume, tendo dificuldade, acreditando serem muitas as leis, né, os 10 mandamentos difíceis de serem relembrados, serem vistos. Então ele simplifica, ele sintetiza tudo e ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você cumprir isso, já está muito bom. Por quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas não pode ser qualquer amor. Tem que ser um amor caridoso, ou seja, um amor puro, um amor verdadeiro. É o amor que realmente vem de dentro para fora, um amor sem interesse, um amor em desejo de igualdade, em você ver no seu irmão a ti mesmo, em você ver no seu irmão o olhar de Deus. Deus nos criou à imagem e semelhança, então somos irmãos, e é isso que Paulo deseja e fala com o seu povo, e quer falar para nós hoje que estamos estudando essa carta. Amar aos irmãos como a nós mesmos. E ele continua falando e vai falando de nós fugirmos, né? Na terceira parte, quando nós viramos a página, começamos com submissão aos poderes, a caridade como resumo da lei, e ele encerra falando que nós devemos ser luz. Os cristãos precisam ser luz. E como é que nós faremos isso? Ser luz. Fugindo dos prazeres carnais, fugindo das orgias, é isso que nos convida. Fujam das orgias, fujam dos prazeres carnais, venham ser luz em Cristo. Venham ser luz em Cristo. Não devemos jamais seguir os prazeres da treva, nos deixar sempre. Quantos e quantas irmãs nós já perdemos, irmãos de caminhada, estavam firmes na caminhada e se deixaram levar pelos prazeres. Vamos refletir sobre isso, vamos pensar um pouco, como está sendo a minha vida? Estou sendo luz? Fique com Deus.
e que o Senhor possa ser sempre a nossa luz.